Fala galera, beleza? Eu sou o Marlos Nevidal, editor do Auto Segredos, e hoje a gente está aqui para mostrar aqui o Honda HR-V na versão turbo. Antes vou pedir para rodar a vinheta e depois eu vou te mostrar todos os detalhes desse carro. Em agosto, né, a gente mostrou aí a versão aspirada do novo HR-V, agora aqui a gente está mostrando a versão Touring, né, com motor 1.5 Turboflex. Até o cachorrinho gostou, tá aqui pegando uma carona no nosso vídeo. Essa versão aqui que eu estou mostrando para vocês é a Touring topo de linha, ela tem um motor 1.5 Turboflex com 177 cavalos de potência, não importando se é gasolina ou etanol, ali a 6.000 RPM. O torque não importa, é 24,5 kgfm, não importando se é gasolina ou etanol. Ele fica ali disponível a partir de 1.700 e 4.200 RPM. Ele é ligado aqui a um câmbio CVT com simulações virtuais, são 7 marchas virtuais. O que diferencia aqui a versão turbo da versão aspirada é exatamente a grade aqui, né? Que ela tem esses elementos aqui simulando um 3D aqui, dá um efeito 3D nesse visual. Enquanto a versão aspirada tem a grade filetada, essa aqui tem a malha com esses elementos aqui em 3D. Outra coisa que mudou aqui em relação à aspirada é essa parte aqui na inferior do para-choque, que ela tem aqui uma entrada de ar filetada e consequentemente, uma coisa que mudou também, acabou atrapalhando aqui um pouco essa versão turbo, é o ângulo de entrada aqui. Piorou um pouco em relação à versão aspirada. Eu vou pedir para vocês verem os números, né, de ângulos de entrada e de saída aí. Então, a versão turbo ela tem ali para transpor um obstáculo ali, ela vai sofrer um pouquinho mais porque ela perdeu aí um pouquinho a sua capacidade. Na versão Touring, né, outro diferencial dessa opção é que ele tem aqui, os faróis são todos em LED, né, em Full LED, independente da versão, mas a versão Touring ela tem um acabamento cromado aqui ao redor dos faróis. De lado aqui, as rodas é padrão da linha HR-V, sempre de 17 polegadas. Essa versão topo de linha, ela tem aqui uma moldura pintada aqui em preto brilhante, não importando qual a cor da carroceria, o que diferencia ela da Advance e das demais é esse acabamento aqui em preto, em black piano, né, que ele se estende aqui por toda a lateral e faz o contorno no carro inteiro. Essa roda aqui, como eu já disse, padrão 17 polegadas em todas as versões, só que a versão Touring ele tem um acabamento aí exclusivo. Ele é calçado aqui com pneus de 215/60 com rodagem 17. Aqui de lado, na lateral, ele não tem nenhuma mudança em relação às demais versões, com exceção do que eu já mostrei aí, com a pintura exclusiva aí dos arcos de roda, aí, né? Essa moldura nas caixas de roda. Um detalhe aqui que remete à primeira geração vendida aqui no Brasil, é esse puxador aqui, que fica aqui, não fica na porta, né? Ele fica aqui na coluna, mais no alto, aqui na coluna, e remete aí à antiga geração do Honda HR-V. Agora eu vou mostrar aqui a traseira para vocês. Essa versão turbo, ela tem aqui lanternas translúcidas, as luzes todas aqui são iluminadas por LED e de noite a gente passou por uma condição de túnel agora e estava bem escuro, né? E aí esse conjunto de luz aqui dá um acabamento bem interessante numa condução noturna, né? Ou como eu citei, passando por um túnel. Dá um efeito visual muito interessante essas luzes de LED aqui. Outro detalhe aqui que é exclusivo da versão Touring, né? Se você tiver ali com a mão cheia de bagagem, se você chega aqui, ó, passou o pé aqui por baixo, ele abre a tampa aí no automático. E aqui a gente tem um porta-malas com 354 litros de bagagem. Ele perdeu aí cerca de 80 litros em relação à geração anterior. Agora eu vou mostrar aqui o sistema de modularidade do banco, né, chamado pela Honda de Magic Seat. Aqui, ó, como eu falei, ele tem esse esquema aqui de modularidade dos bancos. Você deitou, você transforma aí o HR-V praticamente num furgão, né? Você carregar uma carga maior. É lógico que a gente sabe que o condutor desse carro, né, o dono desse carro, não vai transportar carga aqui. Mas se porventura você precisar, essa solução aqui é bem interessante. A Honda um acerto interessante aí, que facilita a vida do motorista se um dia ele precisar de transportar uma carga maior aqui no novo HR-V. Esse esquema de modularidade dos bancos aqui é comum a todas as versões. Aí outra solução aqui que esse assento permite, né? É aqui, ó, você pode colocar o banco numa posição vertical e que te permite aqui transportar objetos maiores aqui. E o banco fica travado aqui, que não tem perigo de cair por cima do que você estiver transportando. Um detalhe legal, vou pedir um amigo Portuga para mostrar, é que
mesmo onde os seus olhos não veem, tem um acabamento aqui bem interessante no banco. Ele é coberto aqui com um tecido que não fica aquela espuma aparente. Olha, por dentro, né, não tem muita diferença aqui das demais versões. Você tem aqui banco revestido em couro, que é de série aí a partir da segunda versão do catálogo aí do Honda HR-V. Essa versão que ela tem um acabamento com um tom bege aqui na altura do central do painel aqui, né? A Honda fala que essa linha do painel do novo HR-V ela é bem horizontalizada, né? Realmente é. Você tem as saídas de ar todas aqui na posição horizontal. A central multimídia aqui está na mesma altura aqui do quadro de instrumentos, então acaba facilitando aí a vida do condutor e até ergonomicamente é interessante. O que não poderia deixar de faltar, né? A televisão de tubo aqui está presente como nas demais versões. Eu fico sem entender o porquê, né, de ter essa central multimídia flutuante e você ter esse acabamento aqui por trás que, ao meu ver, não justifica, né? Talvez a gente não está vendo o que tem por dentro aqui, pode ser que tenha a central aqui, né, os componentes do sistema multimídia, porque é só isso mesmo para justificar esse acabamento aqui que não tem necessidade nenhuma, pelo menos na minha opinião. Você tem aqui borboletas aqui para troca de marcha no volante. Essa versão tem acabamento aqui revestido em couro. Você tem aqui carregamento por indução, freio de estacionamento eletrônico. Você tem aqui um porta-treco que funciona aqui como um apoio de braço. Outra exclusividade da versão topo de linha são os ajustes elétricos aqui para o banco do motorista. Você tem para regular o assento, a distância, né, da coluna de direção. Você regula aqui o encosto do banco. Você tem também aqui o regulagem de altura. Então, assim, tem alguns mimos aqui para justificar o valor mais alto aí, né, em relação às demais versões. A gente vai sair agora aqui da Praia do Rosa em direção à capital. Eu vou para o aeroporto, vou deixar esse carro lá. Então, daí cerca de 100 km, né, de estrada. Aí a gente vai ver como que o HR-V Turbo se comporta aí na estrada e como é o desempenho deste motor. A geração anterior já era bem interessante. E aí agora com essa nova carroceria, com esse motor turbo aí, a gente ver como é que é o desempenho desse carro. Já mostrei aí, né, o que mudou por fora aí, né, que tem de novidade aqui na versão Touring do novo HR-V. Essa linha, né, com motor 1.5 Turbo Flex é oferecida em duas versões de acabamento, a Advance e a Touring, que é a topo de linha. Na geração anterior, esse motor turbo era só gasolina e era oferecido somente na versão Touring. Agora, com a tecnologia Flex, esse motor rende 177 cavalos de potência e torque de 24,5 kgfm. A potência máxima fica ali em 6.000 RPM e o torque ele está disponível ali entre 1.700 e 4.200 RPM. Esse motor dispensa comentários, ele tem fôlego de sobra aqui para o HR-V. Se você tiver um carro cheio, com bagagem, carga máxima, você vai conseguir fazer suas ultrapassagens ali com total segurança. É um carro que tem muito fôlego. Basta uma pisadinha no acelerador, dá aquela esticada, né? Chega a colar o corpo da gente aqui no assento. Desempenho para esse carro, o comprador dele não vai sentir falta. Diferentemente ali da versão aspirada, né? A gente sabe o motor 1.5 para esse carro ele acaba sendo ali no limite. Com o motor Turbo Flex aqui, isso é corrigido. Esse motor é ligado aqui ao câmbio CVT com simulação de 7 marchas virtuais. Ele tem troca aqui de borboletas aqui no volante. Em relação ao câmbio aspirado, essa caixa ela tem outro tratamento com outra calibragem, justamente para poder aguentar a maior potência e torque aqui do motor Turbo Flex. Como eu mencionei anteriormente, a gente está indo no interior de Santa Catarina, para a capital Florianópolis. Estou indo aqui em direção ao aeroporto. E trecho de estrada. O declarado aqui pela Honda do Inmetro, em números ali aferidos pelo Inmetro, esse carro está abastecido com gasolina. A média rodoviária é de 12,6. Aqui eu estou andando aqui na média aqui de 100 km por hora, 110, com o ar-condicionado ligado e somente com o ocupante. Aí a gente conseguiu uma média de consumo aqui de 11,3.
Se você comparar ali com o oficial, né, que é a Veneto Polimento, não é de todo ruim. A gente está falando de um carro com motor turbo, querendo ou não, dependendo da condição da hora que você acaba pisando um pouco mais, isso acaba fazendo que o carro beba um pouco mais, não tem milagre. E, aliás, consumo a gente sabe que muda, né, de condutor para condutor e de região para região. Aqui eu estou no tapete, numa rodovia em linha reta praticamente, então o consumo do carro tende a ser melhor do que uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo. Quem não conhece sabe que, para quem conhece o Minto, sabe que é uma cidade com uma topografia bem acidentada, então esses números de consumo em Belo Horizonte dificilmente seriam replicados. Você vai chegar aqui com essa média próxima aqui do fabricante ou até mais um pouco, por exemplo, uma cidade como Brasília, né, que é totalmente plana. Esse motor aqui, como eu disse, dispensa comentários, é um motor que vai proporcionar um excelente desempenho no Honda HR-V, e com esse consumo aqui acaba sendo uma proposta bem interessante. Ele bebe menos aí que outros concorrentes com motores até menor, né? E não são turbo, por exemplo. O Honda HR-V está rodando aqui bem suave. O acerto de suspensão desse carro é muito bom. A Honda conseguiu, né, deixar o carro confortável e ao mesmo tempo firme, né? Por exemplo, né, ele tem todas as rodas desse carro são 17 polegadas e os pneus são bem borrachudos, né? A gente está falando de pneus de medidas aí 215, 60 e R17. E a gente sabe que quanto mais borracha, mais confortável o carro acaba ficando. Com o bom acerto que a Honda fez aqui na suspensão desse carro, então a suspensão QML, a gente acabou andando também em alguns trechos de calçamento, né? E deu para perceber assim que a suspensão filtra bem as imperfeições do solo, privilegiando o conforto dos ocupantes. Uma coisa que incomodou nesse carro é o isolamento acústico, né? O ruído aqui do motor, o funcionamento do campo CVT. Se você estiver ali a 100, 110 km por hora, vai ser tranquilo. Mas se você subir um pouquinho a velocidade, aí o CVT entra para dentro da cabine aqui sem ser convidado. Esse carro chega aqui para colocar um novo patamar, né, em relação à segurança no segmento de SUVs compactos. Desde a versão de entrada são 6 airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa. Você tem assistente também de descida, né? Por exemplo, se você estiver na rua de calçamento, chovendo de noite, e você não tiver segurança para descer aquela via, você vai apertar aqui o assistente de descida e o carro vai fazer, transpor esse trecho sozinho, né? Ele vai determinar ali a velocidade e o motorista vai basicamente só segurar o volante aqui e apontar para onde o carro tem que ir. Vai conseguir passar ali com total segurança. Para você retomar o controle do carro, basta tocar no acelerador e você já tem o domínio pleno do carro novamente. Além de todos os itens que eu citei de segurança, né, ele ainda tem, desde a versão de entrada, o pacote Honda Sense. Esse pacote ele inclui ali piloto automático, né, o famoso ACC. Você tem frenagem, né, de emergência para mitigar acidentes. E, por exemplo, se o carro detectar que a batida é iminente, ele vai fazer a frenagem, vai fazer a parada do carro para tentar diminuir ao máximo os danos possíveis ali daquela colisão. Ele tem também aqui o alerta de permanência em faixa, né? Se você invadir a esquerda ou a direita, ele faz a correção aqui no volante. E se você, né, errar, né, e invadir aqui, tanto faz uma via ou a outra, né, a faixa da direita ou da esquerda, ele vai voltar o carro para centralizar ele na pista aqui. O assistente de centralização de faixa, né? Eu esqueci o nome correto que a Honda usa, mas a função dele é basicamente essa: ele vai manter o carro em linha reta dentro da faixa de rodagem. Um importante aliado aí para o condutor. Segurança, a gente sabe que nunca é demais. Mas para isso, né, a gente sabe que é cobrado um preço. Né? Se o Honda HR-V chegou aí para colocar os SUVs compactos em outro segmento, né, a concorrência vai ter que correr atrás para deixar seus carros páreo aqui em relação à segurança, a Honda acaba cobrando caro para isso. Esse carro aqui ele começa na versão de 176.800 e chega aqui em 184.500 na topo de linha. Ele já belisca ali, né, em carros de segmento médio.
Aí o argumento da Honda é que ele tem o preço, mas tem equipamentos que os carros de entrada médios não têm. Então ela se vale disso para usar como um bom argumento de vendas aí. Isso aí, esse é o novo Honda HR-V, né? Essa versão, as versões Turbo e Advancer e Touring, a Honda quer pegar aí os clientes de SUVs médios, né, nas versões de entrada. Para isso, ele tem um bom pacote de segurança aí, de itens de série, tem um acabamento mais sofisticado, você tem bons itens de conveniência e conforto, e a Honda pede aí 176.800 para a versão Advancer e pede aqui 184.500 para a versão Touring. As primeiras unidades da versão turbinada começam a chegar às concessionárias neste mês, mas a Honda está aí com problemas de falta de componentes, então pode ser que tenha algum atraso aí na entrega para o consumidor final. Beleza? Um abraço, peço a todos que compartilhem o vídeo, dá aquele clique importante, compartilhar, ativar o sininho para ajudar o canal do Auto Segredos a crescer. Um abraço a todos e até a próxima, galera!